Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Eu quero dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas de antemão eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e principalmente você compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. É muito importante para que a gente possa crescer na plataforma do YouTube e com isso poder semear a palavra de Deus a muito mais pessoas. Aguarde um pouquinho, nós vamos apenas a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado pela tua paciência, por ter esperado até aqui. Eu quero convidar você, se tiver de posse da Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi uma colocação do Senhor para aquelas pessoas que estavam ali à sua volta, aqueles que caminharam com Ele, que estavam com Ele ali naquele momento, e que quando Ele estava subindo aos céus, Ele deixou aquela mensagem para aquelas pessoas. Não esquecendo também que lá no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, ele diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus ele deixou as suas recomendações para aquelas pessoas que estavam com ele, aqueles que ele ensinou, aqueles homens que caminharam com ele durante aqueles anos que ele esteve fazendo o trabalho quando ele aparece verdadeiramente no meio do povo judeu, falando sobre o reino de Deus, falando sobre aquilo que haveria de acontecer, que ele haveria de ser crucificado. É uma linguagem que ele usa no livro de Mateus para mostrar para o judeu que ele era o Messias. Depois nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, o médico, quando Jesus deixa essa determinação, que diz que as pessoas deveriam se manter ali, que eles seriam revestidos do Espírito Santo, e aí sim eles sairiam cumprindo a missão que lhe fora dada. E aí eu quero trazer para nós uma mensagem envolvendo a questão missões. Missões é algo que está no coração de Deus. Missões, o desafio maior do cristianismo. Você tem ideia do que é fazer missões? Cumprir o ID e quando retornar para casa, descobrir que ainda não chegou em casa. Eu quero começar essa mensagem contando uma historinha que outro dia que eu digo há um tempo atrás, eu recebi no meu WhatsApp, eu achei muito bonita. Conta a história de um casal missionário. Aquele casal missionário, eles estiveram no campo durante muitos anos mesmo. E depois de alguns anos eles estavam voltando e eles no caminho, o homem principalmente, pensando pelo caminho, quando nós chegamos lá no nosso país, aquele povo nos recebendo, depois de tantos anos que nós estivemos longe, estivemos fora, fazendo a obra de Deus, deve ser uma grande festa com o nosso retorno para lá. E aí tudo bem, quando o navio ancorou no porto, ele lá de dentro de onde ele estava, ele escutou a banda de música, e aquela banda de música tocava muito bonito o hino da nação, e ele ficou todo empolgado com aquilo, e aquele povo começou a sair, praticamente eles foram os últimos a sair. Quando ele chegou, que ele desceu a rampa do navio, ele percebeu
que já não tinha mais ninguém. Tinha apenas uma pessoa da igreja que os havia enviado para recebê-los. E ele ficou muito triste com aquilo, porque ele perguntou: cadê a banda de música que estava aqui? Não, a banda de música estava aqui aguardando uma celebridade política que estava vindo visitar o país. E quando ele desceu, por isso demorou para todo mundo descer, colocaram ele no carro, levaram ele lá para a casa do governador, a banda se dissipou, foi embora, e agora eu estou aqui para receber você. Esse homem ficou muito indignado com aquilo. E ele foi para casa e triste com aquilo, falando para a mulher: nossa, depois de tantos anos que nós ficamos no campo missionário, ficamos ali trabalhando pelo Senhor, será que não tinha uma pessoa, uma comitiva para nos receber com as honras que nós deveríamos ter, depois de tanto tempo que nós abrimos mão da nossa vida, abrimos mão do nosso país, abrimos mão da nossa casa, para nós irmos fazer a obra do Senhor em outro lugar, e quando chegamos aqui, somos recebidos dessa forma. A mulher calada, não falava nada, eles foram levados para sua casa, onde eles já tinham a residência deles, e chegaram lá, a mulher falou com ele muito indignado, falou: eu não quero mais saber disso. Eu vou andar um pouco por aí, você aproveita, ora a Deus e pergunta para ele o que aconteceu, porque eu não consigo entender. Ele foi indignado mesmo. E aí ele deixou a mulher em casa, ele saiu e foi dar um passeio. Andou pela praia, caminhou, perguntou para Deus, mas Deus nada respondeu. Algumas horas depois ele voltou para casa e viu a mulher na cozinha fazendo algum alimento, os olhos cheios d'água. Ele perguntou para ela, falou com Deus, perguntou para ele o que aconteceu, e ela disse: falei. E o que ele respondeu? Ele respondeu: vocês ainda não voltaram para casa. O que eu entendo com isso aí? A nossa casa não é aqui, a nossa casa será na glória com o Senhor. E aquele que é missionário, aquele que tem no coração aquele ardor por missões, se ele sai daqui do seu país ou da sua cidade para outro lugar, achando que quando ele voltar, ele vai receber os louros daquilo que ele fez, não é aqui o lugar onde nós vamos receber nada. Aqui, nós estamos de passagem, nós estamos aqui vivendo um tempo apenas. É apenas, como diz um ditado popular, estamos passando uma chuva. Estamos passando um tempo porque é uma determinação, a vida é isso. Agora, se você, meu irmão, você, minha irmã, você tem paixão por almas, se você tem paixão pela obra de Deus, e você sente no coração que você tem essa missão, esse ministério de deixar ali a sua cidade, de deixar o seu estado, o seu país, para ir fazer missões em algum lugar, deixe que isto seja extravasado em você, mas não pense que o dia que você voltar, você vai ter uma banda de música te esperando, você vai ter pessoas ali exaltando o teu nome por causa daquilo que você fez, porque se você espera isso, você está esperando do homem. Então você tem que esperar em Deus. Os missionários esperam em Deus. Eu tenho uma pessoa na minha família que foi pastor durante mais de 50 anos, pastor jubilado do ministério que ele fez parte. Ele andou esse país para todo lado fazendo missões. Ele abriu igrejas, ele preparou obreiros, deixou naquelas igrejas e voltava para o seu reduto, que seria aqui na nossa região. De repente aparecia uma outra missão para fazer, lá vai ele de novo, carregando família, carregando filhos, deslocando todo mundo e levando para aquele lugar. E lá ele cumpria a determinação de Deus. Alguns anos depois, os seus filhos cresceram, cada um ficou no seu canto. Hoje todos foram influenciados e todos são homens e mulheres de Deus. E este meu tio, ele já está na glória com o Senhor. Nos últimos anos de vida, devido à sua debilidade, por causa da saúde, ele já não podia mais estar na igreja, ele já não dirigia nenhuma igreja. O ministério determinou um diácono que levava a ceia para ele todos os meses. Irmãos iam visitá-los, faziam cultos na sua casa, mas ainda não era o fim de toda a história dele. Hoje, ele com certeza deve estar no lugar que ele é de direito.
Hoje ele voltou para casa. Hoje ele já voltou para casa, por quê? Porque ele já não está mais neste plano terreno. E assim o missionário. O missionário ele tem que entender que a coisa mais importante na vida dele tem que ser vidas, não a sua própria. Não é o seu bel prazer, não é, sabe, não temos que nos alegrarmos porque conseguimos uma casa. Claro que isso é motivo de satisfação, mas o missionário ele se alegra pelas almas que aceitaram Jesus, pelas almas que foram influenciadas pela sua vida. Fazer missões implica aceitar a solidão mesmo em meio a multidões. A gente sabe que um missionário ele deixa a sua cidade, ele deixa o seu estado, o seu país, ele vai para um lugar estranho, até mesmo dentro do seu próprio país, ele vai para um lugar que muitas vezes ele desconhece a cultura. E ele vai viver naquele lugar, às vezes no meio de multidões, pessoas vão estar procurando por ele vai estar evangelizando, ele vai estar pregando a palavra, ele vai estar ajudando pessoas, e pessoas estão do lado dele ali, e às vezes ele vai estar no meio daquele lugar, em meio à multidão, e numa solidão tremenda, porque o coração é terra que ninguém planta, como dizia meu pai. A saudade da sua cidade, a saudade dos seus entes queridos que ficaram no lugar onde ele morava, mas há uma coisa, uma força maior dentro dele, que é a força de missões, de missionário. É a força daquele homem que vai de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para o outro, cumprir o ID do Senhor, aquilo que nós lemos inicialmente. Então, querido, o missionário ele é isso. Pessoas que muitas vezes, como eu já ouvi pessoas falar, eu tenho no meu coração missões. E onde você, eu pretendo ir para os Estados Unidos, eu pretendo ir para a França, eu pretendo ir para a Inglaterra. Com certeza esses lugares precisam de missionários. Mas você que quer ser missionário, normalmente pessoas que falam em missões, elas ardem o seu coração quando citam algum tipo de país, e normalmente são os países mais necessitados que tem na face dessa terra. Nós temos uma pastora missionária que dedicou a sua vida inteira a fazer missões. Hoje ela está de volta no ministério já há alguns anos, mas ela sempre cita com um extremo carinho quando ela fala dos seus filhos que ela deixou lá em Moçambique. Moçambique é um país africano que tem muita dificuldade financeira, país que vive, muitos deles vivem debaixo de jugo, países lá na África que vivem debaixo de jugo comunista, de pessoas que não permitem a entrada da palavra de Deus, e as pessoas vão para lá, as pessoas que vão para aquele lugar se apaixonam por aquele lugar. Essa nossa irmã, pastora, missionária, ela sempre fala com extremo carinho sobre as vidas que ela deixou lá, os filhos que ela deixou, e ela não é casada, ela não tem filhos biológicos, mas ela tem uma infinidade de filhos espirituais. Ela veio de lá para cá, quando ela voltou para o Brasil, voltou por causa de uma enfermidade que ela pegou naquele lugar. Eu me lembro quando eu fui vê-la pregar a primeira vez, eu nem sabia que era ela que estava vindo pregar. É uma jovem naquela época que estudamos juntos no mesmo colégio aqui na Vila Margarida. O irmão dela também é pastor do ministério hoje, e eu, pela graça e misericórdia, também me tornei pastor desse ministério. E a gente vê, por exemplo, o trabalho do missionário não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Nós temos pastores que foram para o Peru, que foram para outros países, e claro, temos pastores também que foram para países igual o Reino Unido, pastores que já foram para os Estados Unidos, mas mesmo sendo país de primeiro mundo, não é fácil o trabalho missionário. O trabalho missionário é um trabalho árduo, é um trabalho que depende de muita dedicação, é um trabalho que depende de um grande amor por vidas, por almas que a pessoa tem que ter no coração, senão a coisa não funciona. Uma outra questão que missões implica é entender que a maior felicidade não está na vida desta pessoa missionária propriamente dito, mas em quantas vidas ela vai influenciar. Esta missionária, a pastora Tânia, do nosso ministério, ela fala com muito carinho dos filhos espirituais que ela deixou em Moçambique.
E realmente é isso que influencia a vida dessas pessoas, é isso que importa na vida das pessoas. Não é como ela viveu durante os anos que ela esteve naquele lugar, mas quantas pessoas ela influenciou. O missionário, ele tem uma queimação muito grande dentro do coração no que diz respeito a vidas. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor na internet e ele falava de um país, eu não vou lembrar o nome do país agora, ele dizia que quando ele ouvia falar desse país, ele sentia algo diferente, ele sentia uma queimação diferente no coração, e ele dizia: um dia eu vou para lá. Eu não acompanhei mais a vida desse pastor, não sei até se ele já não foi para lá, para esse país que ele citava, e era também um país africano. O continente africano, ele tem muitos países ali que vivem debaixo de extrema miséria e debaixo do jugo de homens que são como adeptos do comunismo, socialismo, aonde a gente sabe que eles querem colocar todos no mesmo nível, mas de miséria, porque eles, propriamente dito, eles não vivem, eles vivem com toda a pompa. E a gente sabe que nesses países, Jesus não tem facilidade de entrar. E quando se mandam missionários para lá, esses missionários ficam muitas vezes debaixo de jugo dessas pessoas também, mas eles não desistem, porque eles têm convicção do seu chamado. Missionários é isso, missões é isso. Querido, quem está do seu lado sofre tudo junto. Missionários vão para esses lugares, muitas vezes são casados, levam esposa, filhos, e essas pessoas sofrem junto com ele lá. Sofrem junto. E eu não vejo, por exemplo, uma pessoa dizer que ele tem chamado missionário se ele for casado e a esposa dizer que não vai junto. Alguma coisa está errada. Deus não vai separar ninguém. O nosso Deus não separa o homem da sua esposa por causa da obra. A obra tem que estar junta, tem que estar ali envolvida, tem que estar ali travado um do outro, tem que haver essa conivência do homem com a mulher. Eu falo de mim porque certa feita eu conversei com a minha esposa e perguntei para ela, falei: olha, eu não sei o que vai acontecer com a gente daqui para frente, mas de repente amanhã nós temos um chamado para ir para um outro lugar, o que você me diz sobre isso? E ela disse para mim com todas as letras: aonde você estiver, eu estarei também. Eu fico feliz de ouvir isso da minha esposa, porque eu sei que eu tenho uma companheira fiel que anda comigo, que está ali. Ela não tem o dom da pregação, ela não tem o dom da palavra, mas ela tem o dom de estar junto ali, sabe, abençoando a minha missão, o meu chamado, e ela junto comigo fazendo a parte que Deus colocou para ela, que ela pode não ter o dom de subir no púlpito para ministrar a palavra, mas ela fala do amor de Cristo para todas as pessoas, ela leva Jesus a todas as pessoas que ela tem oportunidade. Então eu creio que aquilo que Deus tem para a minha vida, a minha esposa vai estar do meu lado. Então eu falo para nós, pastores, cooperadores, líderes, membros de uma forma geral, se você tem algo da parte de Deus para realizar, realize, deixa teu coração arder. Se você tem uma missão a realizar para o Senhor, não importa se essa missão é no bairro onde você reside, se é na cidade, se é no país, se é no estado ou se é fora dele. Aceite o chamado do Senhor, porque Deus há de abençoar a sua vida ricamente. Aonde você for, aonde você estiver, Deus vai colocar as mãos sobre você e tudo o que você precisar estará ali para você, para que não te falte nada. Finalmente, voltar não será necessariamente para casa. Nossa casa é na glória. Aqui é só uma passagem. Aquilo que eu falei inicialmente, quando eu falei sobre o missionário que voltou e ele ficou indignado, porque não havia ninguém esperando quando ele chegou em casa, porque ele achava que ali era a casa dele. Mas a casa de cada missionário, quando eu digo cada missionário, é cada homem e cada mulher de Deus, não é aqui nessa terra. A nossa casa é lá na glória com o Senhor. A nossa casa será no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja e todos nós iremos com Ele. Todos aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que um dia se dobraram, se renderam diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não importa qual a missão que Ele deu para você, se a missão que Ele colocou nas tuas mãos é de ser um pastor,
seja o melhor pastor que você conseguir. Se a missão que Ele te deu é cuidar de uma célula, seja o melhor líder de célula que você pode ser. Se a missão que Ele te deu é tocar nos cultos, toque, cante, louve, adore em todo o tempo. Não somente com cânticos, com música, com instrumentos, mas com a sua vida. Se a missão que Ele te deu é ficar na porta da igreja, recebendo as pessoas, tenha sempre um sorriso no rosto, tenha sempre um coração voluntário a amar qualquer um que atravesse a tua frente. Se a missão que Ele te deu é simplesmente estar no culto, ouvindo a palavra de Deus, ore por todos aqueles que estão à sua volta, ore pela sua família, ore pelos seus irmãos, ore pelo mendigo da sua cidade, ore pelo traficante da sua cidade, ore pelo político da sua cidade, do seu estado, do seu país. Que mesmo que você entenda que aquele político não é uma pessoa correta, mas ore para que Deus venha trabalhar no coração dele, porque a oração move o coração de Deus. Agora você tem que tomar essa iniciativa de fazê-lo. Você tem que tomar a iniciativa, porque Deus opera o milagre em cima daqueles que buscam a Deus, que buscam pelas melhoras da sua região. Ultimamente nós não temos feito isso, mas anos atrás nós andamos fazendo alguns evangelismos aqui no bairro. Andei fazendo vigílias aqui na igreja, que eu pretendo voltar a fazer, que nós saímos no meio da noite, no meio da madrugada, evangelizando as pessoas que encontrávamos na rua, orando nas esquinas. E algumas coisas aconteceram. Esquinas que antes eu via jovens se drogando, hoje eu não vejo mais. Mas não pode parar o trabalho. Eles mudam, porque aquele lugar, aquele demônio que operava naquele lugar não opera mais, mas ele vai operar em outro lugar. Então você precisa estender a sua tenda naquele lugar, estender a sua oração naquele lugar. Isso também faz parte de missões. Missões é tudo aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão para nós realizarmos para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Nós não somos missionários que precisamos ser recebidos com banda de música. Nós não somos missionários que queremos estar sendo recebidos com comitivas de pessoas exaltando o nome do homem. A exaltação que você e eu vamos ter será diante do trono da graça. Será diante de Jesus quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Lembre-se disso. Lá no livro de Mateus 25, a partir do verso 31, Jesus diz que um dia o Filho do Homem há de voltar, e assim como o rei, assim como o pastor, ele irá separar os bodes das ovelhas. Aqueles que estão à sua direita, ele vai dizer: estive doente, foste me visitar, estive nu e me vestiste, tive fome e deste de comer. Não vou lembrar de todo o capítulo, todos os versos, mas ele diz no final: entra para o gozo do teu Senhor. E aqueles que estão à esquerda, ele vai dizer: tive doente e não me visitaste, tive fome e não me deste de comer. E esse ele vai mandar para o fogo eterno. Então nós precisamos estar buscando o Senhor e fazendo a obra que o Senhor determinou nas nossas vidas. Que Deus abençoe você que está comigo até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma tal que você possa conquistar tudo aquilo que você tem buscado. Mas lembre-se, a tua casa não é aqui. A tua casa será na glória com o Senhor. Eu quero orar com você agora nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer neste momento por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que a tua paz e o teu poder sejam manifestos em nós. Que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Usa as nossas vidas de uma forma especial. Senhor, que nós possamos ser missionários, começando dentro da nossa casa, junto dos nossos familiares, e que depois possamos tomar as ruas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e aonde o Senhor nos enviar, que nós possamos ir. Que tudo seja feito para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão assistindo este vídeo até agora. Que este vídeo, Senhor, possa alcançar famílias, possa alcançar vidas em toda parte da nossa nação e fora dela. Que tudo, Senhor, na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te agradeço e te louvo, Senhor, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus,
a santa e gloriosa paz do Senhor e as doces consolações do Teu Santo Espírito seja sobre nós, sobre as nossas famílias, e todos dizem comigo, amém. Glórias a Deus, um forte abraço, um grande beijo no coração, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus